Olá, você ligado aqui no BNews. Estamos ao vivo no Instagram e também no YouTube para conversar hoje com o deputado federal, líder do PP da Câmara dos Deputados, o deputado Cacá Leão. Comigo aqui o meu colega, repórter de política, João Brandão. Seja bem-vindo, João. Muito obrigado, Eliezer. Obrigado pela presença também, deputado federal Cacá Leão. Vamos bater um bom bate-papo aqui no Fato e Opinião. Deputado, seja muito bem-vindo à nossa conversa. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Eliezer, bom dia, João. É um prazer muito grande poder estar falando com os amigos do BNews. Vamos lá. João vai começar a rodada de perguntas e a gente vai falar um pouquinho hoje tanto de política nacional, política local. O senhor que nos últimos anos cresceu muito dentro da Câmara dos Deputados, é uma liderança importante de um partido que tem a presidência da casa. Mas vamos começar falando um pouquinho aqui de Bahia para depois a gente subir para o nacional. Vamos lá, João. Exatamente. Falando de política local, deputado, eu já vou meter uma pergunta quente para o senhor, que eu sei que o senhor não vai titubear e vai responder diretamente. Alguma possibilidade do vice-governador João Leão, seu pai, se aposentar politicamente no próximo ano? Olha, João, acho que aposentar está longe disso acontecer, né? O vice-governador João Leão é um homem muito dinâmico, que vive de política, que gosta de fazer política, ama o que faz. Então, acho que se aposentar está completamente fora de cogitação dos planos dele, dos planos da nossa família. Eu tenho certeza absoluta que o vice-governador João Leão ainda tem muita coisa para fazer pela frente, tem muita coisa para ajudar ainda a Bahia e o Brasil. Quem conhece o trabalho do vice-governador João Leão sabe da sua capacidade de aglutinar, da sua força, da sua capacidade de trabalho, e eu tenho certeza absoluta que ele ainda tem muito para fazer pela Bahia e pelo Brasil. Eu quero aproveitar o gancho da pergunta de João para entrar no assunto já sobre sucessão de 2022, porque o senhor já falou, deputado, algumas vezes abertamente do desejo do seu pai, o vice-governador João Leão, assumir temporariamente o governo da Bahia nessa reta final de 2022. Esse ainda é um desejo do partido? Isso está posto ainda? Olha, esse é um desejo nosso, sim. Agora, é claro que é uma coisa que não depende única e exclusivamente da gente, né? Depende também da vontade, primeiro pessoal, depois política, do governador Rui Costa, e a gente não pode ficar esperando essa decisão do governador Rui Costa. Então, o nosso entendimento hoje é da construção de uma candidatura do vice-governador João Leão a governador da Bahia. É o que a gente tem procurado fazer, é o que a gente tem conversado com os companheiros, conversado com outros partidos, e nos fortalecer a figura do nosso partido, que, como você falou na abertura, é hoje um dos partidos mais fortes do Brasil e da Bahia. Na Bahia temos mais de 100 prefeitos filiados ao nosso partido, somos 9 deputados estaduais, 4 deputados federais, temos o vice-governador da Bahia. Então, é natural que todo mundo que tem tamanho, musculatura, deseje pleitear esse caminho, e é isso que o nosso partido tem desejado para as eleições de 2022. A gente quer encabeçar o projeto dentro do nosso grupo político, dentro do nosso campo político. É claro que essas conversas vão acontecer a partir de 2022, mas a gente precisa se planejar internamente, e é isso que nós estamos procurando fazer nesse momento, construindo dentro do Partido Progressista e levando para nossa base aliada, que compõe aí o governador Rui Costa, o ex-governador Jacques Wagner, o senador Otto Alencar e diversos outros partidos, o desejo de que o vice-governador da Bahia, João Leão, seja o nosso candidato a governador nas eleições de 2022. Agora, deputado, falando desse pleito aí do PP para que o vice-governador João Leão assuma um período, ano que vem, a administração estadual, o governador Rui Costa já se posicionou, disse que para ele não quer isso e que ele quer terminar o mandato dele até 31 de dezembro de 2022. Como o senhor avalia esse posicionamento do governador?
É como eu falei, eu acho que esse é um desejo pessoal do governador, que é o primeiro fato disso aí. Se ele desejar ficar no governo até o fim, é um direito que o assiste. Se ele desejar deixar o mandato para concorrer a senador, a deputado federal, a presidente ou a vice-presidente da República, também terá o nosso terá o nosso apoio e, com certeza absoluta, aí o vice-governador João Leão será alçado ao posto de governador da Bahia. Mas, como eu falei, é uma decisão aí pessoal e política do governador Rui Costa, e acho que ninguém tem o direito de querer forçá-lo a nada. É claro que a gente deseja isso, não vou esconder isso, como não tenho escondido de ninguém. Mas o nosso objetivo e o nosso foco hoje está na condição, na criação da viabilidade da candidatura do vice-governador João Leão a governador da Bahia em 2022. Queria também, nesse embalo aqui, saber, deputado, como é que está a relação, a relação do PP, tanto aqui na Bahia como nacionalmente, com o presidente nacional do Democratas, o ex-prefeito de Salvador, Assemineto. Teve ali uma movimentação na ocasião da eleição da Câmara, que o Democratas acabou liberando seus deputados para votarem como quisessem, acabou que a bancada acabou por apoiar, boa parte da bancada acabou por apoiar a candidatura de Arthur Lira. A gente tem o nome do Elmar Nascimento, deputado federal, seu colega, que praticamente capitaneou essa jornada aqui na Bahia, né? Puxou o Democratas para caminhar com Arthur Lira. Na época, cogitou-se algum tipo de entendimento para que depois o PP retribuísse algum tipo de gentileza a Assemineto aqui na Bahia, no contorno das eleições para 22. Houve esse tipo de arranjo, isso foi colocado na mesa, e como é que está a relação hoje de vocês? Olha, a relação com o ex-prefeito ACM Neto é muito boa. O ex-prefeito ACM Neto é um político admirável, acho que talvez seja o político com o maior destaque nacional da minha geração de políticos. Tenho por ele admiração, carinho, amizade, mas fazemos parte hoje de grupos políticos antagônicos no Estado, né? E realmente houve essa movimentação do Democratas, capitaneada pelo deputado Elmar Nascimento, na questão da eleição do deputado Arthur Lira, mas em momento nenhum nunca houve nenhum tipo de contrapartida ou de discussão de apoio aqui no Estado. A gente sempre tratou isso como uma questão de deputados, uma questão da Câmara Federal. Eu participei de praticamente todas as conversas, de todos os diálogos que foram feitos entre o então candidato, hoje presidente da Câmara dos Deputados, também amigo querido, o deputado Arthur Lira, a quem eu tive a honra de suceder na liderança do Partido Progressista na Câmara dos Deputados, e isso sempre passou por discussão e por espaços dentro da Câmara dos Deputados. Nunca houve, nunca foi trazida essa discussão para qualquer tipo de contrapartida de apoio à candidatura, se vai acontecer ou não, do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, a governador ou qualquer outro cargo que ele deseje disputar aqui na Bahia. Foi citado agora o Democratas, principalmente na figura de ACM Neto, sempre rejeitou o rótulo de ser do Centrão. Eu pergunto para o senhor, deputado, o PP é do Centrão e como o senhor pensa sobre o Centrão? Olha, João, o centro é o equilíbrio da política no Brasil. Eu faço uma analogia da seguinte forma: se você acha que houveram coisas boas no governo do ex-presidente Lula, como a questão do programa social Minha Casa Minha Vida, ou Bolsa Família, ou diversas coisas que aconteceram, o programa de emprego que aconteceu no governo do presidente Lula, como você também é a favor da política econômica do governo do presidente Bolsonaro, se você acha que o presidente Bolsonaro tem feito coisas boas, você é de centro. Você é de centro. O centro é o equilíbrio do jogo. E aí muitas vezes as pessoas falam porque o centro ele faz parte geralmente dos governos. Justamente pelo fato do centro ser essa ponte de equilíbrio com o que a maioria da sociedade pensa. A maioria das pessoas que não fazem política e que não vivem a política tem um pensamento de centro. Então, eu sou
um político de centro, o meu partido é um partido de centro, e o Democratas, ele no passado, realmente, ele não tinha essa visão, mas hoje eu creio que o Democratas se aproximou do centro, do equilíbrio da política, sim. Então, o senhor fala de centro, mas o senhor não fala de centrão. Centrão geralmente tem uma associação, algo... O centrão é um termo pejorativo que se tenta criar para essa aglutinação de partidos. Se aconteceu, e esse termo surgiu na época do então governo do presidente Sarney, foi reeditado pelo ex-presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha, e aí ficou um termo muito pejorativo e as pessoas acabam se afastando dessa ideologia que, na minha opinião, é a mais correta da política, que é a política de centro, é a política que enxerga que pode existir coisa boa tanto na direita quanto na esquerda, é o equilíbrio da política. Então, o termo centrão ficou um termo pejorativo, eu prefiro utilizar o termo dos políticos de centro e me considero e sou um político de centro, sim, com maior orgulho e com a maior transparência. Agora, deputado, como é que o senhor enxerga essa relação cada vez mais próxima com o Jair Bolsonaro do PP? O senhor acha que isso pode prejudicar nas eleições do ano que vem? Olha, eu acho que não é o PP que se aproximou do presidente Bolsonaro. Foi o presidente Bolsonaro que se aproximou do que pensa o PP. O presidente Bolsonaro já fez parte dos quadros do nosso partido no passado, inclusive tive a oportunidade de ser colega de bancada dele como deputado federal do Progressistas, e no início do governo o presidente Bolsonaro tentou radicalizar com uma política de direita, com uma política mais dura, e, nesse momento, o nosso partido se colocou contrário à sua posição e à sua disposição do que é que ele queria fazer para o Brasil. Em determinado momento, houve uma mudança de rumo do governo do presidente Bolsonaro, onde ele se acabou se aproximando das políticas de centro, e aí é natural que ele se aproxime dos partidos de centro, e foi o que acabou acontecendo com a gente, com a assunção agora do presidente do nosso partido, o senador Ciro Nogueira, ao ministério mais importante do governo, que é o Ministério da Casa Civil. E eu acho que a assunção do presidente Ciro a ministro da Casa Civil vem num momento importante para o país. Acho que ele é um dos políticos mais hábeis do Congresso Nacional, conhecido pela sua capacidade de articulação, pela sua capacidade de diálogo, e acho que ele vai ajudar muito o Brasil e, consequentemente, ao governo, né? Então, eu, particularmente, estou muito animado com a chegada do presidente Ciro Nogueira, do ministro Ciro Nogueira ao Ministério da Casa Civil, e tenho certeza absoluta que quem vai ganhar com isso é o Brasil. Falando um pouco aí dessa relação PP-Bolsonaro, nas últimas semanas, tanto o senhor como outros nomes do PP aqui na Bahia falaram muito de independência, de que uma eventual filiação do presidente Bolsonaro ao partido não mexeria no tabuleiro aqui, o partido segue com sua autonomia. Mas para um partido forte, que eventualmente receba o presidente da República, que tem como o seu principal palanque político ser contrário ao PT, não vai gerar uma situação de constrangimento local, de forçar praticamente aqui a executiva na Bahia a romper com o Partido dos Trabalhadores? Olha, Eliezer, o PP é hoje o terceiro maior partido da Câmara dos Deputados. Eu tenho a alegria e a honra de liderar uma bancada de 41 deputados federais. Somos 7 senadores no Senado Federal. Aqui na Bahia, a gente elegeu 100 prefeitos praticamente, mais de 500 vereadores. O PP foi o partido que mais cresceu no Brasil nas eleições de 2018, repetiu esse feito nas eleições de 2020, justamente por respeitar a independência nos estados. Só para vocês terem uma ideia, para fazer um comparativo do que você acabou de me perguntar, na eleição passada, em 2018, o PP teve a candidata a vice da chapa, então senadora da República, Ana Amélia. Ela foi vice do Geraldo Alckmin, e o PP nos estados teve a liberdade para acompanhar o que os seus diretórios estaduais
pensavam naquele momento. Isso aconteceu, inclusive, no Piauí, do senador Ciro Nogueira, onde ele abertamente apoiou a candidatura do Partido dos Trabalhadores. Aqui na Bahia, a gente seguiu o mesmo caminho. E o PP hoje, dos seus 41 deputados, tem diversos parlamentares que estão aí, diversos estados que estão, por exemplo, o Rio Grande do Sul hoje, o PP faz parte da base do governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, que é um provável candidato a presidente da República também. O PP hoje faz parte da base lá no governo de Minas Gerais com o Zema, o PP está de São Paulo também está ligado com o PSDB. Então, o PP tem por tradição, e é grande por causa disso, pelo fato de respeitar as independências das suas executivas estaduais. É por isso, inclusive, que eu acho que é bastante remota a possibilidade do presidente Bolsonaro vir a se filiar ao partido. Eu acho que ele vai querer vir e vai querer se filiar a um partido onde ele tem condição e controle desse caminho, e eu tenho certeza absoluta que no nosso partido, no Progressistas, isso não será possível. Se ele quiser ter o apoio dos 27 estados, ele terá que construir esse apoio, não impor nada. É aquilo de ter um partido para chamar de seu, né? Exatamente. Eu acho que o PP hoje como eu falei, hoje é o maior partido do Congresso Nacional, se você tirar a polarização da eleição passada de PT e PSL, né, que foram os partidos que foram ao segundo turno da eleição presidencial. Nosso partido, depois dos dois, é o maior partido da Câmara dos Deputados, então esse caminho foi construído justamente por causa da independência que o nosso partido tem nos estados. Falando dessa relação bastante conflituosa entre o PT e Bolsonaro, o governador Rui Costa disse na semana passada que, caso o Bolsonaro se filie ao PP, alguns de vocês vão deixar o partido. O senhor deixaria o PP, caso o Bolsonaro se filiasse à sigla, e acha que o partido perderia muitos quadros? Não, eu não deixaria o partido, até porque acredito, e como falei, tenho certeza absoluta que o nosso partido terá independência, caso isso venha a acontecer, apesar de eu reafirmar que acho que isso é uma possibilidade remota, terá autonomia nos estados. Então, não será necessário qualquer tipo de coisa. Eu acho que muito pelo contrário. Eu acho que o PP tem tudo, inclusive, para crescer na janela do mês de março. A gente está sendo procurado por diversos deputados, tanto estaduais quanto federais, que querem ingressar no nosso partido, no estado da Bahia, por entenderem justamente esse tamanho que o PP tem, a força que tem o vice-governador João Leão, a capacidade de trabalho que ele tem, e principalmente pelo partido justamente respeitar a opinião dos seus filiados. Então, eu acredito que é justamente ao contrário. Eu tenho certeza absoluta que o nosso partido ele tem tudo para crescer já na janela em março para a disputa das eleições de 2022. Quero só pegar o gancho aí do que o senhor falou sobre o partido está sendo procurado por alguns quadros estaduais e federais. Mora aí também a intenção de ter o vice-governador João Leão sentado na cadeira de governador, justamente para facilitar essa engrenagem de acabar absorvendo novos quadros? Olha, Eliezer, como eu falei, é um desejo nosso, mas que não depende única e exclusivamente da nossa vontade. Isso depende da vontade pessoal e política do governador Rui Costa. Acho que a gente precisa se estruturar nesse momento para disputar as eleições de 2022. E é isso que o nosso partido está fazendo, capitaneado pelo vice-governador João Leão, pelos deputados federais, o deputado Mário Negromonte Júnior, o deputado Cláudio Cajado, o deputado Ronaldo Carleto, e pelos nossos, por mim e pelos nossos deputados estaduais. Né? É isso que a gente tem procurado fazer, o nosso secretário-geral, Jabes Ribeiro, que também é um parceiro muito grande dessa caminhada. Então, é isso que o nosso partido está procurando fazer nesse momento. Dialogar, eu tenho dialogado com diversos colegas, deputados de mandato, e também com candidatos que têm possibilidade real de se eleger no pleito de 2022, para que a gente construa um partido forte e maiúsculo nas eleições de 2022. O
senhor falou aí de crescimento do PP. A gente viu que o PP filiou recentemente o prefeito de Luiz Eduardo Magalhães, Júnior Marabá. Há especulação de que o PP também pode filiar o ex-prefeito de Bom Jesus da Lapa e também ex-presidente da UPB, Eudes Ribeiro. Existe essa negociação mesmo? Como é que está essas tratativas? Olha, o PP filiou recentemente o prefeito de Luiz Eduardo, o prefeito de Catu, Pequeno Salles, filiamos também o prefeito de Uauá, estamos em conversas adiantadas com o prefeito de Itacaré, também, que deve se filiar ao nosso partido, e o ex-deputado, ex-prefeito de Bom Jesus da Lapa, Euris Ribeiro, é um grande quadro. Conversamos há cerca de 2 semanas atrás, não encaminhamos nenhum tipo de ação, mas tenho certeza absoluta que ele é bem-vindo no nosso partido, sim. Agora, O senhor deputado, falou só aí... pegando o gancho. Vá, continue, João. Oi, Eliezer. É só pegando o gancho mesmo para não fugir. Falando de Eudes Ribeiro, o senhor falou que teve uma conversa com ele na semana retrasada. O Eudes Ribeiro é do PSD, né? Um dos partidos ao lado do PP Já não é mais, maiores né? da base. Já Mas não é era, mais. né? Exatamente. Existe um problema tirar um político que foi recentemente do PSD para o PP e vice-versa? Como é que está a sua relação com o senador Otto Alencar, que é presidente estadual do PSD? O senador Otto Alencar é um grande amigo, sem sombra de dúvida, um dos maiores políticos do Estado, tem uma força política muito grande, e nesse caso aí, especial, a gente não tirou ninguém de lugar nenhum, muito pelo contrário. Antes de ter qualquer tipo de conversa conosco, o Euris ele se desfiliou do PSD. Não sei quais foram os motivos, talvez vocês da imprensa saibam mais do que eu, também não perguntei isso a ele na conversa que a gente teve, mas ele decidiu por se desfiliar do PSD e procurou a gente, tenho certeza absoluta que deve ter procurado outros partidos também. Então, né, não há nenhum tipo de rusga com o senador Otto Alencar, até porque o senador Otto Alencar, como eu falei, é um dos maiores políticos da Bahia e do Brasil, e ele tem essa visão, como também acontece pode acontecer, de políticos do nosso partido que venham a procurá-lo, né? Então, é natural e esse processo, e com certeza é um caminho natural da política. O que importa é a gente manter a nossa base unida, o nosso caminho e os nossos tamanhos. Então, não foi o PP que procurou o ex-prefeito e ex-deputado Euris Ribeiro para se filiar no partido. O ex-prefeito Euris ele deixou o PSD e, após isso, ele começou a dialogar com alguns partidos, entre eles com o nosso, com o Progressistas. Eu quero puxar agora o assunto para o nacional, né? A gente falou até com o senhor semanas atrás sobre essa movimentação de possível fusão entre PP, PSL e Democratas. Eu lembro que o senhor me disse que essa era uma das histórias mais absurdas que o senhor havia escutado na política, na recente política. E aí eu quero saber do senhor, em que pé está isso? Foi só uma especulação? Tem nomes do Democratas, por exemplo, que nos passaram a impressão de que não, está havendo sim conversas, um movimento nesse sentido. E aí eu queria saber do senhor, dá uma atualizada para a gente, como é que está essa movimentação, o que é que tem de verdade nisso, o que é que tem de interesse do PP, sendo um partido grande, expressivo, com a presidência da casa, é de interesse do PP fazer um movimento para essa fusão, ou isso é muito mais da especulação política? Eu continuo com a mesma afirmação que eu lhe disse há semanas atrás. Aliás, acho que essa é uma das notícias mais absurdas que eu ouvi nos últimos tempos na política do Brasil. Não faz sentido 3 partidos grandes, como é o nosso, como é o PSL, como é o Democratas, se fundirem num momento como esse. Eu acho que isso está fora de qualquer discussão e de qualquer pauta nesse momento. O que a gente quer é ampliar o nosso tamanho, mas ampliar o nosso momento nas urnas, nas eleições de 2022. Eu tenho certeza absoluta que o nosso progressista sairá ainda maior das urnas em 2022.
As manifestações, deputado, de ontem mostraram que parcela da população quer o voto auditável, também o barra voto impresso. Como o senhor avalia essas manifestações e como o senhor avalia essa possibilidade de um voto auditável? Olha, eu acho que a gente ainda não está num momento de manifestações. Eu, particularmente, acho absurda tanto as manifestações, tanto de direita quanto de esquerda, que estão acontecendo pelo Brasil. Olha, a política de centro, mais uma vez, tomando conta do nosso debate. Eu acho que a gente ainda vive uma pandemia, a gente ainda tem aí um adversário que é o vírus pela frente. A gente tem aí uma nova variante, uma variante Delta, que é bastante perigosa e bastante ofensiva. Então, eu acho que não é o momento da gente estar fazendo nenhum tipo de manifestação, nem de direita, nem de esquerda, nem sem máscara, nem depredando o patrimônio público, como aconteceu recentemente. Mas eu acho que o voto auditável, o voto impresso, ele acabou perdendo a discussão na sociedade e dentro do parlamento também, que é uma representatividade da sociedade, pelo discurso e pelo diálogo, que, na verdade, a gente já aprovou lá atrás essa discussão, inclusive para a eleição, se eu não me engano, de 2016 ou de 2018, me falha a memória agora, e eu acho que seria até mais um fator de transparência para as eleições municipais. Eu, particularmente, não tenho nada contra ao voto auditável, ao voto impresso. Acho que isso teria ter sido também debatido anteriormente com o TSE para que se pudesse fazer até uma preparação melhor desse processo, dessa discussão. Então, eu acho que o que houve foi uma falha e um erro nas discussões de quem estava fazendo, de quem estava capitaneando essa discussão dentro do parlamento. Eu acho que ele vai acabar sendo derrotado, inclusive na própria comissão, não tendo condição nem de ser levado ao plenário. Já que a gente está falando de cenário nacional, a gente até falou um pouco aqui antes da live começar sobre... Eu iniciava uma questão ao senhor sobre a retomada da CPI da pandemia lá no Senado Federal. Se isso tinha algum tipo de desdobramento na Câmara, se isso interferia na pauta, no noticiário político. As atividades vão retomar, os senadores voltam com a obrigação de colocarem na mesa coisas cada vez mais claras, né? que saiam daquele ambiente apenas de discussão ali do plenário da CPI. Queria saber como é que o senhor avalia essa retomada dos trabalhos, o impacto disso no dia a dia de vocês em Brasília. Queria que o senhor desse essa atualizada com relação à retomada da CPI e se o senhor acredita que essa CPI vai ter algum desdobramento mais efetivo, né, que transborde desse ambiente de discussão política ali dentro. Olha, a CPI começou com um caminho que foi a questão, que é até uma coisa que todo mundo sabe, acho que não tem para esconder para ninguém, que realmente o governo federal, no começo da pandemia, falhou nas políticas sanitárias. Acho que o presidente, quando tratou o Covid como uma gripezinha, ele acabou errando, contaminando, contagiando todo o seu governo, e a CPI começou nesse intuito que eu acho que ia levar para uma coisa que toda a sociedade brasileira já sabia. Agora, no meio do caminho, houve uma mudança de rumo com essas questões, com a acusação, inclusive, feita pelo deputado Luiz Miranda, que acho que ele vai ter que ter aí o ônus da prova, de provar, tanto ele quanto seu irmão, o que o que disseram e o que estão falando. E acho que a CPI vai enveredar para esse tipo de discussão. Mas a gente não tem, o presidente Arthur Lira não tem deixado que essas discussões de CPI contaminem o plenário da Câmara dos Deputados, que contaminem a discussão das matérias. A Câmara tem avançado e avançou muito no primeiro semestre nas pautas de votação. A gente já vai começar esse retorno a partir do dia de hoje, com sessão no dia de amanhã, fazendo discussões importantes também. A gente tem aí pronto o relatório do deputado Celso Sabino
da questão do imposto de renda, que é a primeira fase da reforma tributária, que a gente pretende votar isso ainda e concluir essa votação ainda essa semana. Tem a questão da reforma política na comissão, que deve ser levada já a plenário na próxima semana, até para que o Senado Federal tenha tempo hábil de fazer a sua discussão, até porque qualquer mudança na condição e na questão política, ela precisa ser aprovada até um ano antes das eleições, ou seja, ela precisa ser aprovada até outubro desse ano. Então, eu acho que a gente tem pautas importantes que vão tomar conta da pauta da Câmara dos Deputados, e a gente vai deixar o Senado continuar discutindo a CPI, fazendo o seu trabalho. Ainda falando sobre o cenário nacional, vai ter uma discussão essa semana, principalmente, sobre a reforma política. Qual a expectativa do senhor sobre a votação e qual seria o modelo ideal para as eleições do ano que vem? Olha, eu acho, João, que a gente vai acabar, e eu acho que é a minha opinião também, e é a opinião hoje majoritária dentro da Câmara dos Deputados, a questão do voto majoritário, que é o conhecido e chamado distritão, onde os candidatos mais votados se elegem. No caso da Bahia, por exemplo, a gente tem 39 deputados federais e, às vezes, fica difícil para a sociedade entender por que que um cara teve 80 mil votos e não se elegeu e outro teve 30, acabou se elegendo. Então, o que eu acredito hoje, e o mais forte para ser aprovado na questão da reforma política, é a gente transformar o voto do parlamento também num voto majoritário, dando a condição de, no caso da Bahia, por exemplo, os 39 deputados federais mais votados se elegerão e os 63 deputados estaduais mais votados também se elegerão. É o chamado distritão, e eu acredito hoje que é o que tem mais força de ser aprovado na Câmara dos Deputados e no Congresso Nacional. Deputado, a gente está ao vivo no Instagram e no YouTube e as pessoas estão mandando comentários aqui. Eu vou ler alguns, né, que chegaram aqui para a gente, né? As pessoas reforçando perguntas se realmente o PP caminhará com o governador Rui Costa, com o grupo do governador Rui Costa em 2022. Outros perguntando sobre a atuação parlamentar no que diz respeito àquela compra mal sucedida dos respiradores. As pessoas estão querendo algum tipo de retorno sobre isso, aquela compra que foi feita aqui pelo consórcio do Nordeste, na ocasião em que o governador Rui Costa presidia esse consórcio. Tem também outras pessoas elogiando a sua atuação parlamentar, inclusive reforçando que votariam novamente no senhor, só para dar esse retorno também às pessoas que nos mandaram mensagem. Tem sido basicamente isso. E essa discussão se o PP vai caminhar com Lula ou com Bolsonaro são questões mais genéricas que têm chegado para a gente. Queria que o senhor comentasse um pouco, reforçasse a resposta sobre a relação do PP com o grupo do governador Rui Costa e, se quiser, comentar também sobre a questão dos respiradores. Olha, a questão de caminhar com o grupo do governador Rui Costa, o PP deseja, sim, inclusive deseja capitanear esse grupo, como eu falei, com a candidatura do governador João Leão, do vice-governador João Leão a governador. Esse é o nosso desejo, é para isso que a gente tem trabalhado, discutido. Nenhuma discussão disso foi feita fora do nosso campo político e nenhuma conversa deixou de ser feita ou conduzida, também conversada, tanto com o governador Rui Costa, quanto com o ex-governador Jacques Wagner, senador Otto Alencar e os outros partidos, o PSB da deputada Lídice da Mata, o PL, o PCdoB, os partidos que compõem hoje a nossa base aliada. Então, todos os movimentos que estão sendo feitos pelo nosso partido são feitos com o intuito de o nosso partido de ter aí a condução desse processo para o pleito de 2022, mas dentro do nosso grupo, dentro da nossa base aliada. É assim que nós estamos fazendo essa discussão. E quanto à outra questão, a questão dos respiradores, eu acho que a Justiça vai ter a oportunidade de dizer se houve dolo ou não nesse processo. Eu entendo que, naquele momento, a gente vivia um momento talvez mais crucial
e precisava, e o desespero da oferta, tanto por testes de coronavírus, como também da questão da ampliação da questão de respiradores para salvar mais vidas nessa condição. Então, eu acho que aí a justiça está fazendo o seu trabalho, está fazendo o seu papel, e se houve ou com algum qualquer tipo de dolo nessa questão, a justiça é que vai dizer. Aproveitar também para agradecer as mensagens de carinho, de apoio que tenho recebido aí dos amigos, dos nossos eleitores. A gente fica muito feliz de saber que o nosso trabalho tem sido aprovado pelos baianos. Eu tive a oportunidade, Eliezer João, agora no recesso parlamentar, de visitar alguns municípios, e vou intensificar essa questão agora no segundo semestre, já com a diminuição dos números da pandemia, e a gente fica muito feliz quando a gente chega numa cidade onde a gente foi votado e a gente vê a consequência, a gente vê o nosso serviço prestado, a gente vê que as pessoas que confiaram na gente estão felizes e satisfeitas. É isso que me motiva na política. A política ela foi feita para servir a população, para melhorar e para mudar a vida do povo, e é para isso que eu estou aqui hoje exercendo a honrosa função de deputado federal e também de líder do meu partido na Câmara dos Deputados. Vai lá, João. Reforçando só essa pergunta feita pelo leitor aí sobre o caminho do PP junto com o Rui Costa, eu pergunto ao deputado federal Cacá Leal. Deputado, o PP descarta qualquer tipo de conversa com a Semineto. A gente sabe que a Semineto ele sempre disse publicamente que queria o PP na base dele. O senhor descarta a conversa com a Semineto se não entrar em acordo aí com o grupo de Rui Costa? A gente sabe que tem o pleito do PP, o PP quer ser cabeça de chapa. Se isso não acontecer, se o PP não tiver o pleito atendido, essas conversas com a Semineto podem ser reiniciadas? João, a política é muito dinâmica, né? É difícil você dizer que dessa água não beberei lá na frente, mas hoje, no momento atual, o nosso partido descarta qualquer conversa, até porque os desejos são os mesmos. O ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, deseja construir uma candidatura a governador, como o nosso partido também está desejando construir uma candidatura a governador. Então, nesse momento, está descartada qualquer tipo de conversa ou discussão. Quem sabe lá na frente o ex-prefeito ACM Neto não desista da sua candidatura a governador e venha apoiar a gente também. É a união da Bahia em torno da candidatura do vice-governador João Leão. Quem sabe? A política é muito dinâmica e a gente não pode dizer nunca que dessa água não beberei. Deputado, a gente está chegando para o encerramento dessa live, dessa conversa nossa, mas antes de fechar, eu queria te ouvir sobre o fundão eleitoral. Qual é o seu entendimento sobre essa matéria? O senhor fica com aquele valor inicial? Como é que está a interface do Congresso com o presidente Jair Bolsonaro? Vai haver um veto? O Congresso derruba esse veto? Como é que estão as tratativas nesse sentido? Olha, foi até uma pergunta interessante que a gente acabou não tocando durante a entrevista. A questão do financiamento de campanha foi aprovado em 2015 ou 2016, logo quando eu cheguei aqui na Câmara dos Deputados, uma mudança no sistema de financiamento de campanha, e eu sempre defendi abertamente o financiamento privado de campanha. Eu acho que não foi correto naquele momento, ainda mais no momento de crise financeira e de desemprego que a gente vivia na questão do financiamento público de campanha. A partir do momento que foi derrotado o financiamento privado, só restou a questão do financiamento público. O que aconteceu na LDO esse ano foi uma mudança da base de cálculo para o fundo eleitoral. Eu tive a oportunidade de relatar essa mesma lei para o ano de 2018, e muita gente, inclusive, dizia que eu tinha colocado um fundo de 3,8 bilhões, quando, na verdade, apenas houve uma modificação da base de cálculo e o fundo acabou ficando em 2 bilhões. O que é que diz a legislação eleitoral? O fundo eleitoral ele é composto por uma parte do orçamento das emendas de bancada, que cada estado tem direito,
de uma renúncia do financiamento dos programas eleitorais que aconteciam em anos que não tem eleição, e o relator, o deputado Juscelino, esse ano, acrescentou também uma parte do orçamento do TSE. Por quê? O orçamento do TSE gira em algo em torno de 10 bilhões de reais em ano que não tem eleição e em ano que tem eleição. É óbvio que no ano que tem eleição o TSE gasta muito mais. Então, o que é que o relator, o deputado Juscelino, fez? Abriu uma possibilidade para que o relator da LOA, que será o deputado Hugo Leal, do Rio de Janeiro, possa retirar também um pedaço e uma parte dos recursos do TSE para esse fundo eleitoral. Isso não quer dizer que ele vai tirar tudo que está escrito das emendas de bancada, ou a renúncia dos programas de televisão, e também o percentual do TSE, que aí sim daria um montante de 5,7 bilhões de reais. O que o deputado Juscelino fez foi abrir uma possibilidade para que haja uma nova fonte de recursos também para a questão do financiamento público de campanha. Mas isso vai ser decidido na votação da LOA no mês de dezembro, e o relator é o deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro. Deputado, eu agradeço novamente sua disponibilidade e atender o nosso convite aqui. Agradeço o João por esse bate-papo aqui. E as mensagens ainda continuam chegando aqui. Até deputados do PP que estão nos acompanhando aqui mandaram um abraço, né, para o senhor, fizeram saudações aqui correligionárias ao senhor. Mas eu agradeço tanto ao deputado como a João Brandão, colega nosso aqui, e agradeço a você que ficou acompanhando a gente até agora. Esse conteúdo fica salvo, tanto no YouTube como no Instagram. Mais uma vez, obrigado aos dois. Até mais. Eu que agradeço. Agradeço a vocês a oportunidade, a você, Eliezer, a João, a toda a turma do BNews. Aproveitar e mandar um abraço para Guto e para Zé Eduardo. Dizer que eu estou sempre à disposição, que acompanhe. Você que está nos ouvindo, que está nos vendo, acompanha o nosso trabalho nas redes sociais, tudo que a gente tem feito pela Bahia e pelo Brasil. Então, para mim é sempre um prazer participar de um bate-papo com essas duas feras do jornalismo político do estado da Bahia, e dizer para vocês que eu estou sempre à disposição. Sempre que quiserem, sempre que precisarem, me convoquem, que eu estarei aqui conversando com vocês. Obrigado, maravilha, deputado. então. Obrigado, Eliezer. Um abraço a todos. Tchau, gente. Muito obrigado.